Mas antes tem uma coisa que está preocupando muito a torcida do Vasco, Edmundo, sobre o técnico. Que o Ramon Dias não foi anunciado até agora no Vasco da Gama. E o que preocupa muito a torcida que eu vejo pelo menos no Twitter, né? Porque eu olho bastante Twitter, apesar de não escrever muito lá, eu olho bastante Twitter, o pessoal falando assim: eu não duvido nada do cara voltar para a Argentina, hein? Eu não sei, não, hein? Não duvide da incapacidade da diretoria do Vasco, etc. Os torcedores falando disso. E isso me preocupa um pouco também, porque durante a coletiva do Medel ontem, né? Que, aliás, o cara mostrou que é brabo, né? Porque deu umas patadas nos jornalistas lá. E parece que o Brax falou um pouquinho sobre isso lá depois da coletiva e disse que são alguns detalhes burocráticos ainda, né? Mas isso aí preocupa a gente, né, Eri? Porque, cara, o Vasco, a gente sempre é surpreendido pelo Vasco da Gama, infelizmente, ultimamente, negativamente, né? Então, acho que tem que anunciar logo, né, cara? Porque a torcida do Vasco não aguenta mais, né? Na verdade, cada um fala o que quiser. O que a gente precisa, nós, torcedores de Vasco, a gente precisa que o jogador jogue e que, principalmente, vença. A gente precisa de vitórias. Né? Desde o início eu venho falando que eu acho que nós temos bons jogadores no Vasco, mas, obviamente, eu concordo muito com o Edmundo quando diz que tem que ter jogadores também experientes, porque essa mescla é que faz realmente um time ser forte. Eu acho que o Vasco tem grandes jogadores, jovens ainda, a serem desenvolvidos e, obviamente, com experiência, e a experiência de um treinador é fundamental. Quanto a talvez todo mundo querendo a saída do Pedro Raul, é porque criou-se, né, uma expectativa muito grande em cima dele, assim como também houve uma expectativa muito grande em cima do Abel. Né? O Abel, nosso Abel, até hoje todo mundo fala, cara, o Abel não se pronunciou, não fez nada, não falou nada. Estranhíssimo isso. O Pedro Raul, nós esperávamos o quê? Gols. Né? Edmundo falou várias vezes, a bola não chega. Mas eu lembrei aqui no navio, conversando com o Chitão, do Chororó, falei com o Chitão, o artilheiro muitas vezes procura a bola. Eu lembro que Edmundo ia atrás da bola, corria, a bola não está chegando? Vai chegar. E houve uma expectativa no Pedro Raul que não rolou. Então, por isso a torcida deve estar falando, pode ir embora, que eu, particularmente, também falo, boa sorte aí. Vamos ver, isso ainda não está certo, só que parece que o Vasco aceitou já a proposta e depende do Pedro Raul ir ou não, né? O Edmundo, antes de falar desse assunto do Pedro Raul, também tem uma opinião formada sobre isso. O que você acha desse negócio de não ter sido anunciado? Falam que é por causa de visto de trabalho, etc., detalhes burocráticos. Mas, cara, é que assim, né, cara? Quando a gente está numa fase ruim, qualquer ventinho vira, né, uma ventania gigantesca, vira um tornado, né, Edmundo? Não, Gui, eu acho assim, a gente pode especular um monte de coisa, né? O Paulo Brax e o Luiz Melo devem ter pego o telefone, ligado para o Ramon Dias, quer vir trabalhar no Vasco? Ele, claro, eu quero. Quanto vocês pagam? Eu pago tanto. Eu quero tanto. Aí você negocia ali, chega a um denominador comum. Quando você chega no país, você tem que fazer um contrato. E aí é que está o grande problema. Né? Acho que deve ter também essa demora do visto de trabalho, né? Mas acho que o mais importante, e eu acho que o Ramon Dias deve estar mais preocupado, é com a confecção do contrato, porque as notícias são horríveis. Né? O Nacional do Uruguai foi à FIFA porque não recebeu do Pumita. Né? Imagina, aqui no Brasil, o São Paulo reclama de não ter recebido as parcelas do Léo Pelé. O Corinthians reclama de não ter recebido as parcelas do Lucas Piton. Imagina, com essas notícias pipocando, o técnico vai querer amarrar o contrato de todas as maneiras, né? Para que ele esteja seguro de que vai poder receber. Eu acho que é mais questão disso mesmo, questões burocráticas que vão fazer com que ele se apresente, mas acho que já deve estar trabalhando, né? Pelo menos a sua comissão técnica, comandando os treinos lá no CT do Vasco da Gama, porque o jogo é dificílimo, né? O jogo é contra o Atlético Paranaense e é um dos times de ponta aí nesse Campeonato Brasileiro.